Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. O Conexão ND Voto Mais dá sequência hoje à série de entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina nas próximas eleições de outubro. Hoje temos o prazer de contar com a presença do engenheiro empresário do sul do estado, Jorge Bueira, ex-deputado federal por Santa Catarina, candidato do PDT. Já ouvimos os candidatos Jean Loureiro, Esperidinho Amin, Odair Tramontim e Carlos Moisés. Teremos o prazer de contar também com a participação da nossa colega jornalista Karina Manarim, da ND TV de Criciúma, no sul de Santa Catarina. Ex-deputado Jorge Bueira, candidato do PDT, o nosso cordial boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Moacir, obrigado, Karina, e obrigado a todos os nossos telespectadores. Candidato, nós temos percebido que nessa campanha o senhor tem uma fixação por um tema que é considerado prioridade em todas as nações, a educação. O problema de Santa Catarina, observa-se em todos os municípios, é o seguinte: equalizar a carência de mão de obra com o desemprego. O senhor tem alguma fórmula para essa situação? Olha, eu acho que eu sou resultado da educação. Eu venho de uma família simples, minha mãe terminou de criar 4 filhos, viúva, e tinha o 2º ano primário. E exigia que todos nós estudássemos, né? Tinha um barzinho, eu ajudava lá nas tarefas do dia a dia, lavar copo, varrer o chão. E aos 20 anos de idade era professor já aqui na Escola Técnica Federal, aqui na Mauro Ramos, enquanto fazia o curso de Engenharia Mecânica. Formei e fui para o sul do estado, para Criciúma exatamente, onde depois de 40 anos... nós temos 3 empresas que administro junto com a minha esposa, minha companheira de vida, com as filhas, né? E hoje com apoio de mais de 1.000 colaboradores. Então eu sei a importância que foi para mim, porque eu sou resultado da educação. E a educação que a gente tem que falar é uma educação que insira todo o cidadão, porque eu entendo que todos têm que crescer com igualdade de oportunidade. A Silvia, colega nossa lá do bairro da Juventude do município de Criciúma, que presta um trabalho fantástico, ela sempre diz, tem que dar igualdade de condições na largada para que no momento da busca do mercado de trabalho tenha condições de igualdade também. Então eu entendo claramente que a situação que vive o estado de Santa Catarina, e aliás nenhum país do mundo pode prescindir da educação. Todos os países do mundo que se desenvolveram aplicaram muito em educação, ciência e tecnologia. Nós precisamos de uma creche em tempo integral para garantir que tanto o cidadão quanto a cidadã, o pai e a mãe possam trabalhar e buscar recursos para a sustentação econômica da família. Nós precisamos de escola em tempo integral, mas, sobretudo, precisamos, no ensino médio, que o cidadão possa fazer o ensino profissionalizante concomitantemente com as disciplinas do ensino médio. Isso vai resolver esse problema de falta de mão de obra e desemprego nos municípios, na sua Nós opinião? precisamos, além disso, nós precisamos garantir que esse cidadão tenha uma renda que garanta a permanência dele na escola, porque o ano passado nós tivemos uma evasão de 1 a cada 4 alunos, é um índice muito alto. Eu imagino que é pela dificuldade que o cidadão tem de se manter na escola e precisa trabalhar para ajudar a família, e outros que não têm expectativa, porque mesmo que termine em 2º grau, sabe que não vai poder fazer a faculdade, porque não terá condições de pagar. E nós temos aqui um sistema, a CAF, né, só para finalizar, que construído pela sociedade catarinense, sem apoio do Estado, e que precisa, nesse momento, que o Estado apoie aquela ação. Portanto, se for necessário, nós vamos trabalhar para aumentar o artigo 170, para garantir que os jovens egressos da escola pública tenham a oportunidade de fazer o curso que quiser, sociologia, pode fazer direito, matemática, engenharia, medicina. E eu acho que essa é a expectativa que a gente pode dar para esse cidadão do egresso da escola pública. Karina Manarim. Quando o senhor foi deputado, ainda nessa área de educação, o senhor levantou uma bandeira de interiorização da UFSC. O senhor foi muito feliz na sua iniciativa. O senhor falou agora de escola técnica, falou do sistema CAF. Como é que fica o ensino público superior gratuito no seu governo? O senhor vai continuar tentando trazer para cá campos da UFSC? O que o senhor planeja?
Olha, eu acho que nós temos que ampliar cada vez mais a oportunidade educacional, que o Estado esteja presente, tanto na UDESC quanto na Universidade Federal de Santa Catarina, mas, sobretudo, também apoiar o sistema ACAF, que foi o grande gerador de educação e de riqueza para o Estado catarinense. Então, nós trabalharemos nas 3 direções e, se for o caso, inclusive, de dar apoio também à iniciativa privada, que hoje deve representar 10% a 15% aproximadamente. Evidentemente, a partir do momento que aquelas universidades privadas tenham um determinado compromisso com o Estado também, na lógica de qualidade de ensino. Deputado, desculpa, Moacir, o senhor trocou, agora entrando um pouquinho mais na política e na sua história. O senhor começou no MDB, foi eleito pelo PT deputado, depois pelo PP, que é o oposto do PT, depois o senhor foi para o PSD, depois foi para o PDT, não sei se eu esqueci de algum partido. Não, deixa eu... Não, mas eu gostaria de saber, o que o senhor procurava a cada vez que o senhor trocava de partido? O senhor já se encontrou e se encontrou agora no PDT? Não, desde o primeiro momento, eu sou aquele cidadão que busca a construção dos sonhos. E desde, eu acho que 2010 aproximadamente, eu já busco uma candidatura majoritária, que fosse o Senado, ou candidatura de vice, ou candidatura de governador. E buscava e fazia, evidentemente, essa discussão dentro dos partidos. Isso veio em 2014, veio em 2018, e sempre fui aquele cidadão que, quando se vê cerceado na realização do sonho, procura um outro caminho, constrói uma outra direção. E foi isso que eu fiz com esses movimentos durante esse tempo, e que me permitiu estar aqui nesse momento disputando o governo do Estado como uma candidatura diferente das outras candidaturas que aqui estão postas, sem nenhum demérito a todas as outras. Mas o que tem de diferente? Sem nenhum demérito às outras candidaturas, mas todos os outros candidatos se apresentam como políticos de carreira. É isso. Comecei vereador lá aos 19 anos e fui aos 50. Eu vim de dentro da indústria, saí de dentro da indústria há 45 dias atrás e sou candidato a governador. É bem verdade que estive 4 mandatos enquanto deputado federal para cumprir a tarefa da interiorização da Universidade Federal de Santa Catarina, que ainda precisa complementar e finalizar o campus de Joinville, que, enquanto governador, vamos dar conta dessa tarefa. Agora, a construção desse projeto vem de longa data, e é isso que eu faço, abrindo espaços para poder realizar o projeto, que não é pessoal, que é um projeto coletivo, que uma mudança de lógica de gestão, sem aquela lógica da boquinha para os correligionários, os aliados, os amigos do poder. Agora é o seguinte, a sua candidatura surgiu praticamente na semana fatal das convenções da lei eleitoral. E o PDT não tem uma grande estrutura, os seus concorrentes têm uma estrutura maior, tem mais recursos, tem mais tempo na televisão, tem tudo, não é verdade? Verdade. Eu queria saber o seguinte, o senhor está leve, né? Eu senti isso nos bastidores aqui. O que o motiva para disputar uma eleição tão difícil diante das circunstâncias? Olha, quando você entra numa eleição, você levanta algumas teses, e a nossa tese é exatamente essa, que o perfil dos outros candidatos é de político profissional. Eu não sou político profissional, eu estive deputado federal, enquanto deputado fui sempre o deputado mais econômico, não só de Santa Catarina, mas do Brasil inteiro. Eu não usava, eu não alugava carro. Andava de Uber, de táxi, de carona, a pé em Brasília. Eu não alugava carro aqui também no Estado. O alimento que eu consumia, as refeições que eu fazia, eu não cobrava da sociedade, porque se fosse ou não fosse deputado, eu teria que pagar do mesmo jeito. Aqui no Estado, eu usava o meu carro, botava o combustível, eu não cobrava porque eu não sabia se estava andando para mim ou para o mandato. E quando, em determinado momento, que a gente foi perceber que, com essas ações, que é característica minha, a gente era o deputado mais econômico do Brasil. E quando terminou o mandato, só para finalizar, Moacir, quando terminou o mandato, eu renunciei à aposentadoria. E, além disso, no momento de fazer a mudança, depositaram na minha conta mais um salário de deputado.
Eu digo, não, obrigado, não, senhor, não, eu só tenho uma mala para carregar, eu não vou cobrar um salário de deputado. E devolvi o dinheiro. Salário da mudança é famoso? É o salário da mudança. Eu devolvi porque eu tinha uma mala só para carregar. Eu não tenho gasto para mim. Foi uma alegria ter sido, foi uma honra ter sido deputado federal, servir a sociedade, dar conta dessas tarefas, principalmente na educação. O senhor, pegando esse gancho, o senhor ficou entre os primeiros aí no ranking dos deputados que menos gastavam lá na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor pretende trazer isso para o governo do Estado? Que tipo de economia se faz aqui? Esse é o meu jeito, Karina. Essa é a minha forma Mas como governador, qual é a sua proposta para enxugar? Essa é a minha forma de ser. E é desse jeito que eu vou governar Santa Catarina. Santa Catarina... Por que o senhor mudaria objetivamente desse jeito de governar? Sim, eu acho que agora nós vamos entrar na questão central. O estado de Santa Catarina, na verdade, vem andando de lado. Parece que a gente rema e o estado só boia. Os catarinenses construíram um estado que tem uma produção diversificada, distribuída por todo o território catarinense, e que me parece que o sentimento é de abandono nesse momento, porque a gente não consegue mais progredir, não consegue o trabalhador melhorar de vida, porque o Estado não anda na mesma direção. Mas o senhor, enquanto empresário, se sente abandonado também em Santa Catarina? O senhor, enquanto empresário, não enquanto adversário? Não, cada um de nós tem que fazer por nós mesmos. Se a gente não fizer por nós mesmos, o Estado não ajuda em nada. Toda a minha vida, a construção que fiz, foi só por conta. Assim como todos os catarinenses, não é o meu caso. O Estado não ajuda em nada. E essa é a verdade e o sentimento, principalmente, do empresariado e do trabalhador também, porque ele não tem a creche para o filho, ele não tem a escola em tempo integral, ele não tem oportunidade educacional, não tem oportunidade de fazer uma universidade como qualquer outro. Então, é esse o sentimento de abandono, o cidadão que está doente, ou tem o pai, a mãe, o filho, o irmão, a irmã, na fila de espera da cirurgia e não pode fazer nada e acaba morrendo na fila. Esse é o sentimento de abandono que existe em relação aos catarinenses. E por isso mesmo, Moacir, só finalizando, e o meu sentimento, que isso não é desse governo, isso já vem de décadas, evidentemente, e talvez tenha se tornado um problema maior nesse momento por conta dessa maré montante que está vindo de todos os problemas que a gente tem tido no Estado. Me parece muito claro, e talvez se eu for eleito também, pode ser que eu também possivelmente não consiga dar conta disso sozinho. Está no momento de nós chamarmos a participação e o apoio e a fiscalização da sociedade civil organizada. De que forma? Eu acho que tem que trazer praticamente todas as entidades, a FACISC, a Fiesc, a FEComércio, os trabalhadores, os clubes de serviço, assim como foi construído lá em Rio do Sul, que tem uma entidade ligada à sociedade civil organizada que administra o hospital regional e é lucrativo. O Hospital São José de Jaraguá do Sul também é a mesma situação. O próprio bairro da Juventude é um exemplo disso lá no município de Criciúma e que a gente acompanha para e passo, né? Então, tem que trazer a sociedade civil organizada, o apoio da sociedade e principalmente dessas entidades que têm uma estrutura do Estado inteiro. E eu dou um exemplo disso. Por exemplo, a Lei 8.666, que é a lei das licitações, ela exige a participação e a fiscalização de um grupo, 3 ou 4 pessoas que vão fiscalizar. Normalmente, essas pessoas que vão participar junto daquele processo licitatório são pessoas da confiança ou dominadas pelo próprio governo. Então, tem que ter o apoio da sociedade civil e esse grupo é que vai... No final daquele processo licitatório, é esse grupo que vai validar. A partir disso, eu não tenho dúvida que a gente vai ter uma economia muito maior já nas próprias compras e na própria estrutura governamental. Quero falar também, só para finalizar esse tema. Por exemplo, poucos dias atrás, houve no município de Cocal do Sul, um professor que molestava sexualmente, abusava sexualmente de crianças, 8, 9, 10 anos. O governo não tem condições, e eu não estou culpando o governo atual, mas tem que ter uma estrutura de acompanhamento do dia a dia de todas as escolas e o diretor não pode ser aquela indicação do governo do Estado por uma lógica política para depois ter o apoio político daquela diretora. Não, eu acho que a sociedade é que tem que escolher
aquela diretora. Assim como na educação, isso deve ser na rede pública de saúde, tem que ter o controle social. Porque acho que o governo, Moacir, o governo que não quer o apoio, a participação e a fiscalização da sociedade, ele quer se apoderar daquilo que é público. O senhor tem circulado muito em Santa Catarina com os outros candidatos. O que o senhor observa do cidadão catarinense que ele mais reclama do governo do Estado? Abandono. Em que áreas? Todas. Como? Vamos raciocinar o nosso eixo leste-oeste. Ok. Nós temos no oeste de Santa Catarina o maior complexo agroindustrial do mundo. Perfeito. São 55 mil associados, cooperativas que são as maiores do país, Aurora, a Cooperalfa, Copérdia, Coopercampus. E nós temos na outra extremidade os portos de Itapuá, Itajaí, Navegantes, e nesse trecho nós temos a 282 e 470, completamente intrafegável. A 470 você fica parado em Gaspar 1 hora e meia. Já tive essa experiência. Agora é o seguinte, como governador você não vai resolver esse problema, porque isso é federal. O que é que o senhor imagina para solucionar essa dramática realidade? Exatamente. E aí é que nós temos que considerar que nós somos um ente subnacional. Serei governador do Estado. Sim. E como governador do Estado, tu tem que construir uma boa relação com o governo federal. E quero dizer mais, e não vou fazer críticas aqui ao atual governador pelo fato de ter colocado 460 milhões do orçamento do Estado em rodovias federais, porque para o catarinense não interessa se são rodovias federais ou estaduais, o catarinense quer condições de trafegabilidade e de mobilidade. E foram 460 milhões. Casualmente, a dívida do Estado com a União é 460 milhões anualmente. Eu diria assim, não tem problema, eu vou botar os recursos aqui nessas rodovias federais, mas tu desconta da minha dívida lá, porque isso é dinheiro da sociedade, é dinheiro que a gente tira da saúde, da educação, porque qual é o tema todo que nós temos que discutir aqui? É desenvolvimento econômico. Se não tiver desenvolvimento econômico, se não tiver arrecadação, nós não vamos conseguir fazer política pública na área da saúde, da educação, da segurança pública, da assistência social. Precisa ter crescimento econômico, então é nisso que a gente tem que apostar. Além de estrada, o senhor identificou outro problema na área da saúde e educação? Sim, sem dúvida. Por exemplo? Manutenção. Se você pegar o hospital regional aqui de São José, o ano passado ficou 4 horas parada porque houve excesso de tensão na rede. Em suma, a rede elétrica entrou em pane. E o cidadão sendo ventilado manualmente. O ar-condicionado do hospital regional lá do município de Araranguá está numa área de fungos que pode levar lá para a UTI se não tiver um bom sistema de filtragem. Então, esse abandono, a última enchente em Rio do Sul foi porque uma bomba da barragem de Tuporanga não funcionou. Então, são essas coisas que é difícil de a gente entender, que a gente não faz nem mesmo uma manutenção preventiva daquilo que é público, e somente com o apoio da sociedade o governo vai conseguir fazer, e não é sentado aqui no Palácio da Agronômica que a gente vai conseguir dar conta de todas essas tarefas. Candidato, eu perguntei ao senhor qual é o seu projeto para melhorar e enxugar a máquina pública. O senhor me falou em administrar junto com a sociedade, mas eu não entendi bem como é que isso vai agilizar, otimizar a máquina e economizar, porque sempre se fala numa reforma administrativa, né? Qual é o seu plano? Não, é a fiscalização. Em princípio, tem que aquelas estruturas que não respondem ao Estado, ou seja, que não consegue dar conta da sua tarefa. E é exemplo, eu vou trazer aqui aquela Secretaria de Articulação Nacional. Não tem finalidade nenhuma praticamente. De Brasília? Sim. Por quê? Não tem finalidade nenhuma, porque qual é a atividade que aquele secretário faz? Sim, mas ninguém sabe. Eu acho que qualquer deputado, qualquer um dos nossos deputados, ou a coordenação da bancada, como é que chama lá, o Fórum Parlamentar Catarinense, ele vai dar conta dessas tarefas. Ou o cidadão hoje daqui de Florianópolis pode marcar com o ministro que ele quiser. E é muito mais fácil o governador fazer uma ligação para o ministro e marcar uma audiência do que um secretário da Articulação Nacional que vai passar lá por outros caminhos. O senhor fecharia a secretaria?
Não tenho dúvida disso, fecharia em primeiro momento. Só isso já significam 4.600.000 do orçamento desse ano do governo do Estado. E 4.600.000 dá para a gente fazer realizar muitas tarefas, tanto na saúde quanto na educação. Falando em orçamento do governo do Estado, o atual governo ele está fazendo convênios com vários municípios para várias obras. Inclusive, lá no Sul, ontem foi assinado um convênio de 225 milhões para a duplicação daquela rodovia Cocal do Sul, Uruçanga. Nós sabemos que 225 milhões, nós estamos praticamente em outubro, ele não vai conseguir fazer esse repasse, a obra vai ser começada. O senhor, enquanto governador, termina essas obras, assume compromisso com isso? Certamente, eu acho que nós não podemos, as obras não podem ter conclusão de continuidade porque sai um governo e entra outro. As pessoas, eu sempre digo, o Estado é uma convenção, as pessoas vivem no município, ali que elas constroem as suas relações afetivas, ali que constrói família, as suas relações sociais, financeiras e econômicas e de trabalho. Eu, eleito governador, vou dar continuidade a todas essas obras e nenhuma vai depender. Então, o plano 1000 no seu governo continua? Fazer 2.000. Candidato, o senhor sabe que o problema da saúde é um dos mais graves de Santa Catarina e do Brasil. E uma das causas, pelo que você observa dos seus concorrentes, é o seguinte, a tabela do SUS não é reajustada. O senhor que teve um contato forte em Brasília, por que vivemos esse drama e ninguém resolve esse problema? Olha, o melhor sistema de saúde do mundo é o SUS. Agora não tem dinheiro para pagar a conta. E aí? Essa é a verdade. Portanto, o Estado tem que agir também, principalmente naquelas situações mais difíceis. O Estado aqui tem que dar a sua contribuição. E eu diria da seguinte maneira, e acho que já porque os hospitais filantrópicos, eles têm dificuldade. Eu acho que um dos problemas também deve estar relacionado à eficiência. Então, nós temos que escapou dar uma espécie de incentivo. Subsídio? Não, incentivo. Eu acho que essa é a palavra. Incentivo à eficiência dos hospitais. Conforme a eficiência, se melhora a eficiência, vai ter um ganho acima daquilo que é previsto da tabela do SUS. Agora, nós temos que cobrar a eficiência também desses hospitais, porque nós não podemos única e simplesmente ficar repassando recursos aos hospitais, enquanto que eles têm que aumentar a eficiência deles. Se eu entendi, o senhor governador não aplicaria nos hospitais de Santa Catarina a tabela do SUS, que é federal. O senhor faria uma ampliação dos valores dessa tabela, porque hoje ela não paga nem o custo da... Mas o governo do Estado não tem autonomia para alterar a tabela do SUS. O que nós estamos propondo para os hospitais filantrópicos, porque os hospitais estaduais o governo já tem que repassar os recursos, para os hospitais filantrópicos nós darmos uma participação no resultado a partir da eficiência de cada hospital. Ok. O hospital filantrópico é o que se tem de melhor hoje? O senhor mantém os hospitais filantrópicos? Porque nós percebemos que o governo tem evitado de assumir hospitais, né? E que o hospital filantrópico tem feito um papel essencial aí na saúde. Não tenho dúvida disso, Karina, tá? Tanto é que a gente tá aqui fazendo a discussão de trazer a sociedade civil organizada para auxiliar o governo. O governo não pode assumir mais hospitais, mas pelo contrário, nós temos que caminhar sim na direção dos hospitais filantrópicos que prestam um trabalho excelente. Agora, nós temos que também, por outro lado, ficar acompanhando o trabalho de cada um na lógica da eficiência. Agora é o seguinte, o senhor tem batido muito no exemplo do Hospital de Rio do Sul, que é superavitário e tem uma administração comunitária lá, com empresário, liderança, etc. Agora, ela está na sua cidade, em Criciúma, o São José tem um grande déficit. O Hospital Regional de Chapecó, que tem o mesmo sistema, a administração da comunidade tem 50 milhões de déficit. Onde é que está a solução para esse problema? Olha, eu preciso te dizer, Moacir, eu não sou especialista em área de saúde. Não é a minha convivência do dia a dia. Esses temas da gestão propriamente dita, enquanto governador, o compromisso que eu assumo é me dedicar ao tema e não vou terceirizar a responsabilidade da gestão da área da saúde. Embora tenha o secretário, é um assunto que eu vou me debruçar. Mas o exemplo é Rio do Sul, na sua opinião? Na minha opinião, de tudo aquilo que eu andei e caminhei pelo estado de Santa Catarina, o exemplo de Rio do Sul, para mim, foi muito claro e foi surpreendente, inclusive. E o que Rio do Sul faz de diferente? Superavitário. Sim, mas o que ele faz para ser superavitário? Uma boa gestão, boa administração.
Não estou dizendo que os outros não tenham. É isso que eu ia fazer, então por que os outros não fazem? Eu não estou dizendo que os outros não tenham uma boa gestão. E é por isso que a gente precisa ver esse tema com maior profundidade. Como é que o Hospital Regional de Rio do Sul é superavitário e outros hospitais não são, enquanto o Hospital Regional de Rio do Sul atende 96% pelo SUS. Foi a primeira pergunta que eu fiz, tá? Mas quanto que tu atende pelo SUS? 96%. Pode ser também, Moacir, que tem o tema da alta complexidade. A tabela do SUS da alta complexidade paga, se não me engano, pelo menos enquanto eu era deputado, a tabela do SUS na alta complexidade, os valores são compatíveis, digamos assim. Candidato Jorge Moreira, bate bola para encerrar a nossa entrevista com o candidato do PDT ao governo de Santa Catarina. Que rápido. Um teminha e o senhor dá sim ou não, a favor ou contra? Foro privilegiado? Contra. Contra. Saidinhas das prisões. Hã? Saidinhas das prisões. Eu também contra. Prisão de segunda instância? Favor. Favor, beleza. Duodécimos. Do governo. Precisa fazer a discussão. Esse é o custo da democracia. Agora não pode ser 21,88% do orçamento do Estado de Santa Catarina. E essa discussão, de fato, a gente tem que fazer. Fim da reeleição? Favor. Redução de partidos. A redução dos partidos vai acontecer naturalmente por conta das cláusulas de barreira e o fim das coligações proporcionais. Fim do ponto facultativo para o servidor público? Eu preciso aprofundar no tema, Okay. Desconheço. Fim dos suplentes para o Senado. Favorável. Redução da maioridade penal, porque a bandidagem do tráfico usa os menores para praticar crimes. O senhor é a favor ou contra a redução? Preciso fazer uma discussão com maior profundidade, porque, em princípio, não acho que seja isso que vai resolver a criminalidade. Estabilidade dos servidores públicos. O servidor público tem que ter um diferencial em relação à iniciativa privada. E é isso que ele tem, a estabilidade, até porque muitas vezes o salário não é tão compensador quanto da iniciativa privada. Fundo partidário eleitoral? Contra, eu votei contra. Muito bom. Fim da reeleição. Sim, fim... Já foi. Então é o que falta na cultura em Santa Catarina. Não é um tema que eu tenho acúmulo e profundidade a discussão sobre a cultura. Porque eu venho da indústria, preciso ser bastante honesto, venho da indústria, mas entendo que todas as nossas tradições dos povos europeus, de matrizes africana, dos nossos povos ancestrais, a sua forma de pensar, de agir, de dançar, de cantar, as suas religiosidades manifestadas das diferentes maneiras e que toda essa religiosidade leva ao amor, humildade e caridade, isso a gente tem que preservar. Uma das atividades que mais gera empregos no Brasil e no mundo, na área do serviço, é de turismo, que é uma atividade essencialmente privada, ok? O que o governo deve fazer para melhorar o turismo em Santa Catarina? Estrutura. Nós precisamos da condição de mobilidade para o turista. O cidadão só vai investir e se tiver estradas que ele consiga mobilidade, ter acesso. Então, essa é a função do Estado, não só no turismo, mas na agricultura, na indústria. O Estado precisa da porta para fora, da porteira da propriedade rural para fora, do portão da fábrica para fora. O Estado não tem cumprido a sua parte. Nós estamos falando hoje aqui em Santa Catarina, indústria 4.0. Todas as nossas propriedades rurais já agregaram tecnologia e agregam valor ao produto. E o nosso comércio, toda a área de tecnologia, da informação, já aplicou e tem uma velocidade completamente diferente. Nós temos um estado que anda numa velocidade 5G e um estado analógico. Privatização das estatais. Não, sou contra, principalmente da água. Vamos fazer a discussão da água, porque a água é um bem público, é essencial para a sociedade. Eu não posso fazer essa discussão de privatizar a água. E, além disso, a Casan tem uma proposta de equilibrar o preço para todos os catarinenses. É claro que tem aqueles municípios menores que são deficitários, mas os maiores são superavitários. Portanto, é a garantia, e essa é a
regulação do Estado com relação ao fornecimento da água. E a energia elétrica passa pela mesma lógica. Hoje nós temos em regiões lá da oeste que não tem energia trifásica para o cidadão construir um aviário, em suma. Evidentemente que a gente viu na telefonia, tá? Que aquelas regiões que são lucrativas tem sido aplicado bastante, mas naquelas regiões mais remotas com muita dificuldade. Isso vai acontecer na energia se nós privatizarmos. Em um minuto, se for possível, o senhor que tem uma experiência parlamentar, por que a reforma tributária não sai? Eu acho que um minuto eu não consigo. Mas tem um tema central da reforma tributária que é a federalização da legislação do ICMS. Primeiro, os estados menores que usam os incentivos fiscais para atrair empresas não têm interesse porque a legislação vai ser federal e cada um faz a sua legislação no sentido de atrair a empresa. Então, os estados menos industrializados não têm interesse. Os estados mais industrializados têm porque o objetivo disso é acabar com a guerra fiscal. Isso não aponta. Na outra extremidade, na verdade, não, o imposto não tem que ser na origem. O imposto tem que ser no destino. Não é a produção que tem que pagar, é o consumo que tem que pagar. E aí os estrados maiores e mais produtivos não querem, porque o imposto sai de uma ponta e vem para outra. Então, assim, aí a disputa dentro do Congresso Nacional, e eu acho muito boa a sua pergunta, porque isso eu acompanhei durante 4 mandatos, pelo menos 2 vezes a entrar a reforma tributária para discutir e nunca avançava, exatamente porque tem o conflito entre os estados. 20 segundos para a sua despedida ou considerações finais. Eu quero dizer e complementar aquela sua frase inicialmente. Eu estou muito feliz com esse momento da minha vida, discutir os grandes temas do estado de Santa Catarina, conhecer as pessoas, ser recebido com carinho e iremos até o dia 2 dando com maior energia e com maior alegria. Obrigado a todos aqueles que têm nos recebido no dia a dia, na sua casa, nas ruas, e levarei essas lembranças eternamente no meu coração. Obrigado. Candidato Jorge Goeira, nós é que agradecemos a sua presença aqui dentro do Conexão ND Voto Mais, série especial, com as entrevistas de todos os candidatos ao governo de Santa Catarina. Felicidades, um grande abraço. Agradecimentos a Karina Manarim, nossa colega da NDTV da cidade de Criciúma. Especialmente um fraterno abraço de agradecimento a você, telespectador, que nos acompanhou até este momento. Segunda-feira, prossegue a série Conexão ND Voto Mais. Grande abraço, boa noite, excelente final de semana e até segunda-feira.